Fala pessoal, estamos começando aqui o segundo episódio do podcast do Michelin Podcast. Pessoal, e hoje eu e o Ademar vamos ter uma conversa muito legal sobre compliance trabalhista. Ademar, muito obrigado pelo convite novamente. Fico muito feliz de estar aqui com você nesse projeto. E hoje a gente vai estar conversando sobre uma parte do trabalho que vocês fazem aqui, que eu acredito que é de muita curiosidade de muitas pessoas conhecer um pouco mais a fundo o trabalho que vocês fazem aqui. E muito obrigado pelo convite novamente aqui para a gente continuar compartilhando um pouco mais do seu trabalho e da sua equipe também hoje aqui, né? Ô Bruno, eu que agradeço aí a essa mais uma visita tua aqui no escritório. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Sempre que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, falando, explicando e conversando sobre o direito, é um prazer, né? É um prazer cada dia mais falar sobre o direito, falar sobre as dificuldades que existem tanto no campo quanto nas empresas, nas indústrias. E o direito, ele tá aí para ajudar as pessoas, né? Ele foi criado para auxiliar as pessoas na busca de um sucesso, na busca de uma preservar alguma situação difícil. Então, é sempre uma honra, um respeito que eu tenho aí por vocês e estamos felizes aí de fazermos esse segundo episódio aí do nosso podcast. Claro, apresentar a empresa, apresentar a minha equipe e falar de compliance trabalhista é algo que também me motiva muito, me dá um gás cada vez maior, porque é algo que as empresas e os produtores rurais estão cada dia mais sendo instados aí a se pronunciarem, a se protegerem também. O meu convite para vocês às vezes você é, caiu nesse podcast por busca no YouTube, no Spotify. Então, para você que quer conhecer um pouco da história do Ademar, então fica o meu convite para você assistir o nosso primeiro episódio. Foi muito legal. A gente, né, essa tem uma história muito bonita. Então, fica o meu convite aí para você, né, assistir esse primeiro episódio. E Ademar, eu acho muito legal que você tem uma carreira muito bonita. E hoje o seu trabalho é focado, da sua empresa é focado no agro. E dentro desse trabalho tem várias nuances, né? Como o compliance. E para eu, como muitas pessoas que não são do meio, né? O que é o compliance trabalhista? Como que funciona isso? Então, Bruno, compliance, na verdade, a gente está no agro, né? Antes de nós entrarmos nesse detalhe, a gente presta serviço para grandes grupos de produtores rurais, empresas rurais também. Então, o agro, na verdade, ele é o pulmão hoje do Brasil, né? Vamos dizer assim, o agro ele é o que movimenta hoje o nosso Brasil. O Brasil é um país do agro. E graças a Deus eu fui para esse caminho, como contei na história no podcast 1. Eu fui levado a esse caminho do agro e me apaixonei. E dentro de todas as dificuldades, nós temos hoje o ISD, que é ambiental, social e de governança, de gestão. E dentro do social, nós temos o compliance trabalhista, ou seja, como a empresa, o empregador, ele enxerga o seu colaborador. Isso é como o que ele espera daquele colaborador, mas maiormente é como o colaborador também enxerga o seu empregador. E cada dia mais esse contato, essa visão, um olhando para o outro, para gerar riqueza, porque um colaborador desanimado, um colaborador triste, um colaborador que não está satisfeito onde ele está, ele não vai gerar riqueza, e o empregador sabe que para ele chegar aonde ele quer chegar, ele precisa da força de trabalho desses colaboradores. Então, o compliance trabalhista ele vem demonstrar o que deve ser feito para aquele grupo de trabalhadores, para o que melhor ser feito para aquele colaborador. Então, o compliance trabalhista ele trabalha no preventivo, Bruno. O preventivo tanto na proteção da saúde do trabalhador, quanto no investimento em proteções coletivas, melhor remuneração, melhor proteção, porque o trabalhador ele sai da casa
ele quer voltar não somente com vida, ele quer voltar com saúde, ele quer voltar feliz para casa. Então, o compliance trabalhista, ele trabalha nesta relação, nessa inter-relação pessoal entre colaborador e empregador. E para isso, nós, como advogados, nós vamos até as fazendas, as empresas, e trabalhando ali, nós vamos olhando, olha, o empregador, nós precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo. Olha, melhorar um código de conduta em relação a determinada situação envolvendo colaboradores, código de ética, canal de denúncias, plano de carreira, quadro de funções, melhorar as funções. O colaborador quer crescer também dentro da empresa, mas se ele não tiver isso pautado objetivamente, ele acaba desanimando, ele trabalha, ele nunca cresce, às vezes tem uma melhor remuneração. O trabalhador quer uma maior remuneração, fazer um trabalho aqui de qualificação, quais as melhores qualificações, quais os melhores cursos, um curso profissionalizante, uma faculdade, um MBA. Isso faz com que o compliance haja nessa relação. Cara, eu fiquei muito impressionado sobre isso. E normalmente quando a gente imagina, né, uma empresa, um grupo de advogados que representam uma empresa grande, que é o trabalho que vocês fazem aqui, uma forma bem simplista, a gente imagina que o advogado está ali para resolver os pepinos, mas essa conexão, né, do trabalhador, do colaborador no dia a dia, pensar com esse carinho da pessoa ter uma condição de trabalho legal, dos direitos dessa pessoa, é uma coisa assim que, no meu caso, sendo bem sincero, eu nunca pensei que também existia essa via de mão dupla, e eu acho muito legal esse podcast que eu, como muitas pessoas, também não tinha essa informação. Bruno, quando as pessoas pensam em advogado, já pensa em um processo judicial, né? O A contra o B, ali brigando, lutando, discutindo. A nossa formação é essa mesmo, é ir para o contencioso, buscar nos processos. Mas hoje, e não é de hoje, já é de tempos já atrás, a nossa função hoje, ela tem mudado muito, né? O advogado hoje ele já não é enxergado como algo apenas para o processo, para buscar uma decisão judicial. O advogado hoje ele busca para prevenir obrigações, prevenir situações que venham gerar dissabores dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda, Então, o advogado hoje ele age mais como parceiro do colaborador e parceiro do empregador do que um canal de discussão e de brigas, né? Para isso, então, o advogado hoje ele tem que vestir essa camisa, tanto que na justiça mesmo a gente busca hoje conciliações, mediações, e por que não também levar isso para o preventivo? Por que não chegar e negociar com o empregador melhores práticas de governança, melhores práticas ambientais, socioambientais? Então, o advogado hoje ele tem que atuar dessa forma, ele tem que buscar auxiliar as empresas a ter menos demandas, a ter menos processos. A visão dos advogados antigos era: quanto mais nossos clientes brigarem, melhor para nós vamos ganhar mais honorários. Hoje, a visão que eu acredito que seja da advocacia moderna é evitar conflito, evitar lides, evitar problemas. E o compliance trabalhista, ele age dessa forma. Ele vem buscando para que o empregador haja de acordo com as normas, com os regulamentos, evite autuações, multas, tanto com o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho. Em relação aos sindicatos, né? Hoje o compliance trabalhista, o que ele faz? Ele aproxima os empregadores ao sindicato dos trabalhadores, ou seja, a gente quer sentar na mesa com o sindicato, a gente quer discutir as cláusulas de um acordo coletivo, quer buscar o melhor para o trabalhador. Claro que a gente sempre tem que mostrar que não adianta você também dar 1000 direitos para um trabalhador
onde o empregador não vai ter condições de honrar. Então, né, esse bom senso o advogado tem que buscar, essa melhor prática o advogado tem que buscar. Então, nós, na advocacia hoje, principalmente levando em consideração o tema que nós estamos conversando hoje, que é compliance trabalhista, a gente tem que buscar essa aproximação. E o preventivo você vai colher os frutos também. Porque a partir do momento que somos ali buscados pelas empresas, pelos empregadores, para que nós façamos esse trabalho, uma empresa que tenha 100 funcionários, um empregador que tenha 100 funcionários, ele tem lá 5, 6, 7 demandas trabalhistas por ano. Mas no compliance trabalhista, a gente quer buscar isso no zero. E a gente tem alcançado. A gente tem grupos que têm 200 colaboradores e não tem demandas trabalhistas, né? Isso faz com que a gente colha os nossos frutos nesse papel tão importante que é buscar a melhor prática dentro das empresas. Ademar, você já está com quanto tempo fazendo esse trabalho com as empresas, fazendo essa conexão nessa parte específica que envolve o compliance? Bruno, eu desde quando comecei a advogar, eu sempre fui advogado de empresas, né? Eu busquei a minha advocacia nessa linha. Mas desde 2014, nós começamos a trabalhar fortemente na parte de compliance trabalhista. Não tínhamos esse nome ainda, né? Mas nós tínhamos na parte de assessoria de prevenção em relação a acidentes de trabalho, a situações análogas a escravo, situações que poderiam ensejar análogas a escravo. Então, desde 2014, eu venho trabalhando forte nessa área. Porém, agora em 2023, nossa equipe, eu sempre tinha um sonho de trabalhar mais efetivamente, ou seja, eu trabalhava dentro do escritório, eu ia nas fazendas, mas não fazia um trabalho sentar com RH, sentar com o pessoal de alta gestão, desenhar ali um código de conduta, um código de ética, desenhar um código de posturas. Eu não tinha tempo para isso, eu não tinha abraço para isso. E em 2023 eu idealizei, convidei uma colega que é de uma cidade vizinha nossa aqui, que é a Giane, acho que vocês vão ter a oportunidade também de fazer um podcast com ela, e lancei o desafio, tanto ela quanto a Isabela, eu lancei o desafio, a Giane, para nós montarmos um setor dentro do escritório de compliance trabalhista. E esse compliance hoje já saiu para fora do estado de São Paulo. Hoje também atendemos grupos em Goiás também. Então, era um sonho que eu tinha, porque eu sabia onde estavam os problemas, eu sabia onde que tinha que resolver os problemas, mas eu não tinha tempo, né? Me faltava tempo. E aí convidei a Giane, montei uma estrutura com ela desenvolveu também uma estrutura muito legal, e nós dois juntos estamos hoje trabalhando fortemente. Claro que ela é o meu braço, né? E também um pouco da mente, mas ela me ajuda muito. E hoje ela vai na fazenda, ela senta com o pessoal do RH. Hoje nós temos o E-Social, ela senta para verificar com o pessoal do E-Social se está sendo lançado de forma correta, se não vai ter autuações, se não está tendo agravamento de risco em relação ao ambiente de trabalho. Então faz com que meus olhos estejam lá em todos os cantos daquela propriedade, em todos os cantos daquele meu cliente. Isso eu abraço melhor meu cliente, consigo dar uma orientação melhor, uma orientação para prevenir melhor, para que ele haja de acordo com as normas e regulamentos. Então, esse canal, essa estrutura de compliance trabalhista hoje no escritório, ela é justamente para isso, ela é para estar lá em todos os cantos da fazenda, em todos os cantos da empresa, em todos os cantos do silo, né? Nós temos empresas que têm mais de 50 silos de cereais, empresas que hoje são referência em produção de sementes. Então, a gente precisa estar desenvolvendo esse trabalho. Isso, graças a Deus, tem dado muito fruto. A gente tem desenvolvido um trabalho maravilhoso para as empresas. Graças a Deus, essas empresas rurais estão satisfeitas com o nosso trabalho. Claro que ainda eu sou uma pessoa que sou incomodada, sabe, Bruno?
eu nunca me dou por satisfeito. Eu não estou satisfeito ainda, eu acho que a gente tem que melhorar mais, tem que aumentar mais, a gente tem que buscar mais excelência no nosso trabalho. Então, pode ter certeza que em 2024, né, nós vamos desenvolver um trabalho cada vez mais efetivo, mais próximo e desenvolver um trabalho cada vez melhor. Ademar, é muito legal ouvir um pouco da sua história junto à Giane, né? A gente vai gravar um podcast também contando, né, um pouco da história dela, o trabalho que ela vem fazendo em conjunto com vocês e como que isso também agregou de forma muito bonita para todos aqui, né? E essa expansão da equipe. E nesses 10 anos já, né, dando essa atenção pro compliance, com certeza você deve ter empresas que estavam com você desde o do começo, e nesses 10 anos, como tudo, mudou muita coisa, né? O que você vê que foi como que foi essas mudanças? Qual que foi as grandes mudanças, assim, que você conseguiria compartilhar com a gente de 10 anos que vocês já estão vivendo, cada dia mais o compliance trabalhista aqui dentro? Bruno, as mudanças são geracionais, né? Hoje, essa geração nova que está chegando no ambiente de trabalho, ela vem com mais informação, ela vem pedindo mais, exigindo mais, né? E faz com que as empresas, então, elas têm que se adequar, senão não vai ter colaborador para estar junto dela. E isso faz com que nós, do compliance, a gente cada vez mais melhore isso. Mas as grandes mudanças, Bruno, eu posso dizer para você que são realmente informação. Hoje, de 10 anos para cá, hoje todo mundo tem um celular, um smartphone, tem informação na palma da mão, né? Com a pandemia também, as questões de online melhoraram muito, mudaram muito. Hoje nós temos trabalho home office, temos teletrabalho, nós temos várias outras formas de trabalho e isso vai mexendo nas estruturas, né? Antigamente você tinha uma grande empresa com 500 funcionários dentro de um prédio. Hoje você tem uma empresa que tem 200 funcionários trabalhando nas casas, em seus lares, às vezes em outros estados e até países, trabalhando para aquela empresa. Isso era algo que era muito difícil de ser concebido, mas mudou e vai mudar cada vez mais. Reuniões online, a própria justiça hoje, audiências online. Então, as mudanças elas estão acontecendo e cada dia que nós vemos, cada dia que passamos é mais direitos, mais informação e as empresas elas estão se adequando, Bruno. Tanto na parte de gestão da empresa, quanto na parte ambiental, quanto na parte social, que entra o compliance trabalhista, nós vemos que as mudanças elas vêm demonstrando que elas só para melhorar. As condições de trabalho estão melhorando, as condições de vida do ser humano vai melhorando. Então, as mudanças elas acontecem. Ademar, é muito legal a gente ver que a tecnologia mudou muito, né, nesses últimos 3 anos aí. Eu acho que em todos os países, né, a pandemia trouxe, acredito que de forma isso é a forma, eu acredito, a única coisa positiva a gente vê como que a tecnologia adiantou, trouxe progresso para várias frentes, né. E isso para todo tipo de trabalho, como tanto do dia a dia da plantação até a forma que vocês trabalham no dia a dia hoje, às vezes online, até mesmo conseguindo fazer uma monitoração de um cliente, né? Então a tecnologia evoluiu bastante. Hoje, como a empresa cada vez vem crescendo mais, a sua equipe vem crescendo mais, como que, como que você vê a expansão da equipe, até mesmo vocês conseguindo hoje dar mais atenção nisso? Eh, Além disso, também gostaria de perguntar para você se teve algum caso, né, um case de sucesso aí que vocês tinham um cliente que tinha problemas pontuais com compliance e hoje é um modelo que vocês falam, poxa, olha que legal, caindo nessa evolução desses 10 anos aí, hoje esse cliente já não tem essa empresa, né?
já não tem mais nenhum problema com o trabalhista. Bruno, temos sim, temos um caso, temos diversos casos assim. Temos um caso que foi muito importante para nós, que foi até onde me despertou a atenção em relação a isso. Nós tivemos uma grande empresa aqui da região onde eu presto serviço, ela teve uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho na empresa. E na fiscalização foi constatado diversas irregularidades na época, isso foi em 2014. E gerou uma determinação para que se assinasse um termo de ajuste de conduta, um TAC, junto ao Ministério Público. E nesse TAC ela tinha um prazo para cumprir. Quando eu fui contratado nessa parte, os advogados anteriores não deram tanta atenção para aquele TAC. E isso gerou, então, uma multa de quase 3 milhões de reais na época, e mais multas diárias, 5 mil reais por situação não regularizada, dava em torno de uma multa de quase 6 milhões de reais. E eu fui contratado por essa empresa para resolver essa questão do TAC. A primeira postura que eu tive foi realmente pegar a gerente de recursos humanos e ir com ela até o Ministério Público do Trabalho. Essa foi a minha postura. Eu pedi uma audiência. Quando eu cheguei lá, o promotor, né, o procurador, na verdade, o procurador do trabalho, ele já estava muito irritado com a empresa, porque os advogados anteriores tinham uma postura mais de briga, de embate, que é normal também. Mas o procurador já não estava mais querendo ouvir a empresa. Foi quando pedi a ele que encarecidamente me desse um prazo para resolver aquilo. Mostrei que a empresa estava mudando de cultura e nós não tínhamos ali noção, ou a alta direção não tinha a noção da complexidade e seriedade que era aquele TAC. E naquele momento o procurador olhou para mim e falou: ele não está querendo brigar comigo, ele está querendo realmente a proteção e resolver a situação. E ali foram 9 meses de prazo que ele me deu, e nós fizemos uma força-tarefa, tanto a alta direção quanto todos os gerentes. Nós tive carta branca da alta direção, e ali fizemos aquele trabalho maravilhoso. Regularizamos espaços confinados que não estavam regularizados, regularizamos guarda-corpos que não estavam regularizados, regularizamos documentações que não estavam regularizadas, exames médicos que não estavam sendo feitos de forma regular. Então, fiz uma força-tarefa. Nessa força-tarefa, já havia execução contra a empresa, e eu ia lá e mostrava para o procurador todas as vezes, né, de 2 em 2 meses, eu mandava para ele toda a documentação, o avanço que nós estávamos fazendo. E vencido aqueles 9 meses, eu apresentei para ele todo o trabalho que fizemos, tanto na parte de ergonomia, na forma de sentar, o colaborador, a luz, a iluminância que tem, qual é o grau de iluminância que o colaborador tem que trabalhar para ele não ter problema de visão. Toda a parte de equipamentos de proteção coletiva que nós fizemos, ou seja, diminuímos a gravidade do meio ambiente de trabalho, todos os equipamentos de proteção individual que nós implantamos, os códigos de conduta, todos os regimentos internos. E ali, mostrando para aquele procurador, ele olhou para mim, e eu estava junto com o superintendente da época, junto comigo na empresa. Ele falou assim: olha, a empresa saiu de 8 para 80. Ela virou, né? E aquela multa, então, ele viu que a gente cumpriu, ele acabou reduzindo aquela multa. Nós pagamos, na época, 50 mil reais, né? De quase 3 milhões de multa. Nós tivemos uma redução aí pelo cumprimento das obrigações. Isso faz com que isso faz para a gente uma demonstração clara que não adianta você brigar, combater. Se está na norma, se está na legislação, vamos cumprir. Agora, como vamos cumprir? De forma tranquila, pacífica, sem embates. Isso, o compliance está aí para auxiliar as empresas. Eu fiquei impressionado com a história, né? Porque é uma multa bem grande, né? Viu? Mas você falou e eu fiquei pensando, o que é TAC? É o termo de ajuste de conduta, eu falei, né? Termo de ajuste de conduta.
Ou seja, é evidenciado uma situação irregular na empresa, e aí o Ministério Público, tanto, estamos falando do trabalhista aqui, ele chega e fala, olha, vamos fazer o seguinte, você não tem como adequar isso aqui da noite para o dia. Então, você faz um termo de ajuste de conduta, ou seja, a empresa se ajusta com o Ministério Público uma conduta que ela vai ter. Então, ela se assume a responsabilidade que, se ela fazia um agravamento de risco na saúde do trabalhador, ela não vai fazer mais. Se tem uma iluminância ruim, eu me comprometo a melhorar. Se tem uma situação de gravidade ali, eu me comprometo a fazer. Então, eu faço um ajustamento das minhas condutas perante a norma. Ou seja, eu assumo que eu vou cumprir a lei. E hoje, que é o intuito desse podcast, as pessoas, né, colaboradores entenderem, né? Mas hoje, as pessoas que estão na empresa, elas já têm uma percepção e um entendimento melhor do compliance, né? Não só, né, é, de cobrar, né, mas de entender ali a importância, porque tem muitas empresas que têm todas as regras, as normas, a forma de, vamos colocar um exemplo, a pessoa tem que usar um protetor auricular, né? Isso tá lá, e o colaborador, né, às vezes não usa. Como que funciona essa? Porque daí é um descumprimento do trabalhador. Infelizmente, Bruno, eu tenho que dizer isso, que infelizmente a empresa, ela fornece os equipamentos, ela demonstra ali faz diálogos de explicação, de conversa com os colaboradores, né? Explicando quais os benefícios de usar o equipamento de proteção, quais as obrigações, e realmente a incidências de não uso de equipamentos é grande, por isso existem muitas advertências, porque não basta a empresa só fornecer o equipamento de proteção, ela tem que fiscalizar. E o compliance está ali para auxiliar nisso também, né? Então, o colaborador que não usa hoje um equipamento de proteção individual e o empregador, por intermédio dos seus gerentes e fiscais não, gerentes ou líderes ali daquele setor, eles notificam ali através de uma advertência aquele colaborador. Se o colaborador advertido volta a não usar, às vezes a empresa tem que fazer uma suspensão. E se o colaborador insiste ainda em não usar o equipamento de proteção individual, às vezes vem dispensas por justa causa pelo não uso de equipamento. Por quê? A empresa tem que proteger seu trabalhador. Não é só entreguei o equipamento de proteção, já lavo minhas mãos. Não, eu tenho que obrigá-lo a usar o equipamento de proteção. Senão, não trabalha dentro da minha empresa. Essa é a lógica da coisa. Se eu achar que simplesmente forneci e o trabalhador não usou e está tudo bem, está errado. Porque o compliance trabalhista é uma forma de assegurar tanto que a empresa não venha ter problemas, mas também que o funcionário, o colaborador, entenda a importância de seguir essas regras, né? E graças a Deus, você olhar hoje os trabalhadores, eles são conscientes. São poucos que às vezes insistem em não usar o equipamento, porque o equipamento de proteção individual ele incomoda. Você vai subir numa altura, por exemplo, acima de 2 metros, você tem que usar o cinto de segurança. E o cinto de segurança incomoda. Tem que subir na escadinha ali, colocando os mosquetões e tal. Porque se você cair, você fica pendurado, né? E o próprio cinto incomoda, capacete incomoda, algumas botinas incomodam. Então, o trabalhador se sente incomodado e muitas vezes levados a não usar. Mas hoje eu acredito que nas empresas está tendo muito pouca advertência, então é porque estão usando os equipamentos, mesmo incomodando. Hoje, o trabalho de vocês é fazer essa conexão, é evitar acidentes, é que o trabalhador, o colaborador tenha uma qualidade de trabalho. E pensando assim, às vezes uma pessoa que tem uma empresa, tá começando um negócio e não se atenta a isso. Poxa,
para evitar qualquer tipo de problema ali com sua equipe ou com seus colaboradores, em qualquer segmento, né? A gente vai colocar aí um segmento de comida, se a pessoa trabalha com fogão, tem um procedimento ali, senão a pessoa às vezes pode correr o risco de, Sim. então, né? E qual que é, pensando numa dica assim mesmo para as pessoas que estão te ouvindo, começar a se atentar nisso, às vezes a empresa dela não é uma empresa gigantesca, mas a pessoa tá ali, tá ouvindo, pô, eu achei legal, quero começar a me atentar nisso, porque vejo a importância. Nós temos hoje muitas informações, né? E se, por exemplo, uma empresa que está abrindo hoje, ela quer ter as normas básicas, aí uma situação básica de compliance, ela procura um advogado, fala, ó, o que eu preciso fazer, ou deixar de fazer. Esse advogado que esteja alinhado aí com as questões trabalhistas, ele vai, olha, os seus riscos são esses, ele faz um mapeamento de risco, faz um checklist para ela. E nesse mapeamento de risco, ela vai ver, olha, isso aqui agora eu posso fazer. Ah, isso aqui agora eu não posso fazer, porque demanda também custos e despesas. Então, a qualquer empresa que for hoje, seja pequena, média ou grande, ela tem que estar adequada às normas e legislações. E para isso os advogados estão aí. Falo advogados, mas nós temos também técnicos importantes, como técnico de segurança, engenheiro de segurança, que são nossos aliados. São nossos aliados. Nós não fazemos assim muita coisa, a gente precisa deles no campo. A gente pode dar orientação, mas quem vai estar lá no campo fazendo aquilo acontecer é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança. Então, qualquer empresa, se ela vier consultar um advogado, o advogado dando as orientações, faz o mapeamento de risco trabalhista, ela vai ter tranquilidade que ela não vai ter demandas trabalhistas. Demar, eu achei muito legal esse nosso podcast, conhecer um pouco mais a fundo do trabalho em si, né, que vocês fazem aqui, o trabalho também que tem uma equipe especializada. A gente vai aos pouquinhos aqui, né, pessoal, conhecendo um pouquinho cada setor do escritório, das pessoas que estão aqui trabalhando. E parabéns pelo trabalho que você faz. É muito bonito ver, né, que o trabalho de vocês tem essa conexão, né? O trabalhador, o colaborador e a empresa. É ter essa harmonia, né? Nós temos que estar ali nessa inter-relação pessoal entre colaborador e empresa, e é tão bom quando você vê um colaborador feliz trabalhando e um empregador feliz com o seu colaborador também. E falo, Bruno, a fiscalização vai vir, se o fazendeiro, a empresa rural, ela não estiver adequada, ela vai ser autuada. Nós temos hoje situações graves que acontecem no campo. E isso eu gostaria aqui só de pontuar, que são trabalhos análogos a escravo. Esse trabalho análogo a escravo, hoje muitas empresas estão sendo condenadas, muitas fazendas, muitas propriedades estão sendo manchadas, moralmente, inclusive, por conta dessa situação. E isso faz com que o empregador ele tenha seu compliance, porque quando vier, de repente, uma acusação como essa, ele está ali, olha, eu passo por auditoria trabalhista, passo por compliance trabalhista, todas as normas, toda a parte de banheiro, área de vivência, onde o colaborador ali se alimenta, onde ele usa o banheiro, está todo mapeado, o mapeamento de risco está todo completo e não, mesmo que haja uma acusação, essa empresa não será condenada. Por quê? Porque ela está fazendo o trabalho de casa, está fazendo o seu dever. E isso eu peço assim muitas vezes que todo aquele que está na atividade rural hoje, ele precisa estar no compliance trabalhista. Precisa ter. É importante, né? Acredito que ficou bem claro para todo mundo a importância do compliance, pensando na empresa e no colaborador e na expansão da empresa, né? Como que isso é importante. Sim, Bruno. E eu estou feliz aí também de poder falar um pouco sobre isso e cada dia mais vendo o nosso trabalho se enriquecendo também com os estudos que fazemos, com as palestras que participamos, congressos que vamos, né? A equipe aqui do escritório sempre está em congresso, está fazendo pós-graduação de compliance,
Então, a gente está preparado e eu acho que toda a advocacia brasileira tem que estar preparada para auxiliar o empresário rural, o empresário que seja de outras atividades, a se adequarem e se protegerem também em relação a essa avalanche de informações que nós estamos recebendo. Perfeito, Ademar. Ademar, muito obrigado. Eu que Fico agradeço. muito feliz por esse podcast que foi muito esclarecedor para mim. Acredito que para muita gente também que está nos acompanhando. Fica o convite para vocês ver mais entrar no canal do Michelin Advogados. Lá vocês vão já está disponível o primeiro podcast para você queira conhecer um pouco mais da história do Ademar. Em breve já também vai estar disponível o podcast com a Giane. Então fica o meu convite para vocês. Se inscrevam no canal, sigam o Instagram. Então, não deixa. Gente, tá cheio de muito conteúdo muito legal. Não é só falando só sobre os direitos, é um conhecimento que é importante para vocês levarem para a vida de vocês. É isso. Vejo vocês no próximo podcast. E valeu e falou. Tchau, tchau.